né? E a gente tem um dado, vamos colocar, por favor, também na tela, uma outra arte que nós preparamos sobre o uso desses medicamentos no mundo. Os Estados Unidos hoje são os países que mais consomem, né? Então ali, mais de 1.400.000 canetas já. O Brasil, 715 mil por ano. Aí vem Reino Unido, Canadá, México e Alemanha. E, naturalmente, doutoras, as duas, vocês devem imaginar os Estados Unidos, porque também a relação com a comida deles é uma coisa também muito ruim, né? Tem uma prevalência altíssima de obesidade, né? De alimentos hipercalóricos. E sabe que mesmo com esses números que parecem muito altos, se nós pararmos para pensar no número de pessoas que seriam candidatas ao tratamento farmacológico da obesidade, nós estamos tratando uma pequena porcentagem. Porque a mudança de estilo de vida funciona para uma parte das pessoas. E, infelizmente, a menor parte. A maior parte das pessoas não vai ter uma perda de peso super expressiva com a mudança de estilo de vida, especialmente quando é um quadro mais grave de obesidade. E aí, lançar a mão de ferramentas adicionais para tratamento da obesidade é necessário e os medicamentos entram nesse contexto. E, apesar disso, a gente ainda trata muito pouco. Tem um estudo que já é um pouco mais antigo, com dados norte-americanos, que via assim, que do total de indivíduos com diabetes, cerca de 85% vinham recebendo realmente um tratamento farmacológico. E do total de pessoas com sobrepeso e obesidade que teriam indicação de um tratamento farmacológico, a estimativa era de que 2% realmente recebiam um tratamento farmacológico. Então, nós estamos ainda bem aquém do que seria o ideal, só que, apesar disso, não temos, talvez, ainda a estrutura de saúde pública, medicamentos e tudo mais para atender a toda essa população. Mas eu trago boas notícias, né? Também. Em 2025, a gente está na era do wellness. E a quantidade de médicos e nutricionistas que estão estudando e se qualificando, eu já venho nesse movimento desde 2017, meu pai teve um AVC, ele tinha gordura abdominal, era um AVC evitável se ele tivesse com peso saudável. E desde então, fiquei com o propósito de prevenir doença crônica através do emagrecimento. Você sabe que meu pai também faleceu aos 50 anos, vítima de um AVC e depois um infarto. Eu tenho também o mesmo histórico na família, assim, muito difícil, né? E são coisas que a gente consegue prevenir. Então, eu venho com esse propósito muito forte. Em 2019, eu fundei uma empresa de educação de médicos, justamente para qualificar a capacitação de obesidade, emagrecimento. E aí, a quantidade de médicos generalistas que brilham os olhos e que se dedicam a isso é muito, muito, muito. Tanto é que hoje, quando você vê, muita gente está trabalhando com obesidade. E qual é a diferença? Dá trabalho. Sim. Por que não pode ser plano de saúde? Né? Por que não pode ser pelo plano de saúde? Eu faço uma consulta 1h30. Faço um retorno mais 1 hora. Então, assim, não dá para ser pelo plano de saúde. É uma atividade ainda de muita dedicação. Por isso que eu falo dessa amplificação dos profissionais qualificados. Mas tem muita gente mesmo. Hoje, a gente está na era do bem-estar, da saúde, e a gente tem muito mais profissionais qualificados do que pré-pandemia. Então, a gente está nesse movimento. E a pandemia teve também um movimento de crescimento da obesidade, de gente muito mais alcoólatra, as pessoas consumindo muito mais industrializados, porque não podiam sair para comprar, né? Então, teve uma piora até das nossas crianças também. Vejo pelo meu filho, né? Que teve uma pandemia que fica mais ali, ansioso. Até uma geração de ansiosos, gente. A pandemia, né? E eu quero mostrar também as fotos da Camila, porque eu quero mostrar os antes e depois. A gente fez. Ai, meu Deus. Vamos ver. Não, claro, Você com se certeza. incomoda? De forma alguma. Então tá, a gente preparou. Vamos colocar então as fotos da Camila antes de começar o tratamento e algumas mais recentes. A gente pode pôr, por favor? Vamos lá. Olha a diferença. Eu vejo, né, muita gente tem isso, perde muito o seio, né? O seio diminui muito, porque muita parte do seio é gordura, né, doutora? Sim. E quando você se vê assim, cara, como é que... Não, às vezes eu fico assim, olho e falo, eita, sou eu. Aí eu sei que sou eu, mas eu fico tipo assim, gente, que diferença. E eu fico pensando na carga que eu carregava, não só física, né, do peso, de aguentar o peso todo, mas a carga de preocupação. Sim. Porque eu morria de medo de ter um treco no coração. Olha. Jovem, fala assim, meu Deus, mas uma jovem que se vai embora por causa da obesidade, que não fechou a boca. E era uma coisa que eu realmente pensava muito. E eu me esforçava, gente, eu me esforçava muito para emagrecer. Muito, 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 muito. E, né, tem mais fotos, gente? Tem mais uma foto? Acho que a gente preparou 2 e tem um videozinho também que eu separei. Não sei se tem aí. Tem, Ju?
a gente só preparou essa, mas depois eu vou compartilhar lá nas minhas redes, que a gente deixou mais coisa separada, tá? Até porque eu acho que é legal, um incentivo. Tem gente que é contra o antes e depois. Mas eu acho que às vezes quando a pessoa se vê que é possível, ela fala, uau! Né? E não só no uso de medicamento, em tudo, né? Às vezes, inspiração. Né? Você se vê, você recebeu muita mensagem? Eu recebo muita mensagem, assim, de mulheres, assim, super... Não, vou entrar no processo de emagrecimento, eu te acompanho desde o começo. Então, no meu Instagram, as mulheres que me seguem me viram emagrecer. Não foi do dia pra noite, né? Eu não apareci magra. As mulheres acompanharam, viram lá, e hoje eu não tô bem, gente, hoje eu tô um pouquinho enjoadinha. Essa semana eu tomei a medicação, porque, por exemplo, eu sofri bastante com enjoo. Foi o único efeito colateral que eu tive foi enjoo. Ia lá, tomava um Dramin, tomava um Vonal, passava... Bola pra frente, reeducação alimentar, acompanhamento com nutricionista. E eu não vou ser hipócrita, e eu sei que eu sou muito privilegiada de ter um acompanhamento com tantos médicos, com tantos especialistas assim. Então, eu sei que isso faz toda a diferença. Então, eu tive um preparador físico que ia lá comigo treinar, a doutora Manu, a ginecologista, a doutora Camila, que é nutricionista. Então, eu sei que eu tive todo uma oportunidade de lidar com médicos que a maioria das pessoas não tem, que é o que a gente estava falando agora, da dificuldade de conseguir dar esse próximo passo para emagrecer sem um acompanhamento médico. E você tem medo do efeito sanfona? Olha, a gente está conversando disso agora porque eu vou começar o desmame. Então, é uma coisa que a gente está conversar o desmame, vamos fazendo os testes. Já estou no peso ideal. Estou me preparando para fazer uma mamoplastia. Que legal. Porque, né, eu perdi os seios e aí a pele fica flácida, a gente fica flácida em alguns lugares. E aí agora eu vou ficar mais tchutchuquinha. Ai, que maravilha, mais linda do que já é. Vou fazer cirurgia plástica em breve. Mas até para conseguir alcançar a cirurgia plástica de uma forma segura, eu precisaria estar no peso correto. Perfeito. Para ser uma cirurgia segura. Eu queria que a doutora Manuela, então, explicasse um pouquinho sobre esse desmame. Todo paciente passa por ele ou não? Pode continuar? Como é que funciona? O médico vai avaliando, né? Então, tem que avaliar. Como a doutora falou, algumas pessoas vão usar a medicação para o resto da vida. No caso da Camila, a gente não vai zerar. A gente vai reduzir um pouco e sempre observando a manutenção do peso. Porque ela já estava nesse peso há muito tempo. Então, o cérebro gravou o excesso de peso dela na cabeça. O cérebro dela precisa se acostumar que ela está saudável agora com esse peso. E aí, a gente vai segurando ali um período. Ao mesmo tempo que ela aprendeu a fazer mudanças alimentares, se alimentar melhor, aderiu ao estilo de vida saudável. Então, zerar a medicação é muito complexo. E aí, a gente divide em 2 grupos. Uma pessoa, tipo assim, eu, Manuela, eu tive uma questão com depressão, eu engordei 12 quilos. Estava acima do peso. Quando eu voltei, eu tomei 2 doses de Mounjaro e voltei para o meu peso ideal. Porque no meu corpo... Você já estava mais tempo. Estava gravado o meu peso de 60 quilos. Perfeito. Então, eu voltei para o meu padrão. É completamente diferente uma pessoa que já está há 10 anos a 100 quilos, que gravou 100 quilos para vir para 60. Então, a gente precisa manejar melhor. Só que, além do emagrecimento, a gente fala muito da inflamação. O processo de tratamento da Camila foi desinflamação e emagrecimento, porque ela sentia muitas dores de endometriose. E para fazer o tratamento com a ginecologista, com a questão hormonal, ela precisaria estar desinflamada e no peso ideal. E eu acho que isso foi tão impactante para ela, tratar a endometriose quanto emagrecer. Não tem fotos, mas o relato dela de melhoria, de não sentir as dores, é um relato emocionante. É uma dor invisível, né? Isso, é uma dor que a gente, na verdade, convive pensando que é normal, né? E aí não é. Exatamente. E aí você se vê livre daquilo, a sua qualidade de vida melhora quase, né? 100%. Eu falo pra doutora, meu Deus, quer dizer que eu podia viver assim bem há anos em relação à endometriose. Poxa, quer dizer que, gente, dificuldade de ir ao banheiro. Pois é. Dor ao evacuar. E pra mim, isso era normal. E agora eu vou ao banheiro, assim, sem fazer um esforço absurdo, sem sangramento, sem nada. Eu falo assim, meu Deus, quer dizer que eu podia ter essa qualidade de vida antes?
Eu queria até saber da doutora Cláudia também, quais doenças junto, assim como a Camila tinha, a questão da endometriose, quais doenças geralmente que estão ligadas muito à obesidade no consultório que você consegue identificar nas mulheres e nos homens? A lista é gigantesca. Né? A lista de condições que são mais prevalentes ou mais graves no contexto de obesidade é muito grande. As principais seriam diabetes, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas como um todo, infarto, insuficiência cardíaca, são situações mais comuns. Gordura no fígado, alterações de colesterol, triglicérides, doença do refluxo. Temos aí uma lista bem grande, né, de situações que passam, por exemplo... Também. Ansiedade, depressão. Eu também tive uma depressão, engordei também 15 quilos. Nossa, muito baixa autoestima também. Outras condições, como, por exemplo, pedra na vesícula. É mais comum. Síndrome dos ovários policísticos. A vesícula, ela foi embora. Tá vendo? Eu tive mesmo pedra na vesícula. Você teve tudo, né? O que você não teve, meu Deus? Eu tô aqui hipocondríaca. Mas foram muitos anos obesa. Nossa. Muitos anos. Foi Quantos anos? Dos 18 anos até agora. Nossa. Até os 31. Caramba. Mas a gente nem lembra mais. Agora não lembra mais. Foram muitos anos lidando com a obesidade. Eu comecei a engordar, assim, de forma exponencial aos 18 anos. Então, dos 18 ao 31 tem chão. Nossa. Foram muitos anos. E como que faz esse pós? A gente estava falando no caso da Camila, ela vai tirar um pouquinho, vai continuar fazendo esse, né, um tratamento mais ali para manter. E geralmente no seu consultório, o que você percebe que existe uma dificuldade na manutenção, realmente? Porque às vezes o paciente perde muito rápido e depois aí ele começa a recuperar e se aí vem o desânimo, né? Como é que funciona? O tratamento no longo prazo é realmente bem difícil, é bem desafiador, justamente porque aí vão entrando essas questões. Então, o uso no longo prazo de todas as medidas disponíveis para tratamento da obesidade, porque tem a parte comportamental, que é uma das partes. Tem a questão ambiental, a fase da vida, né? Às vezes a gente passa por umas fases que mais difíceis, mais desafiadoras ali do que outras. Uso crônico do medicamento e tudo mais. Então, isso tudo realmente tem que ser avaliado passo a passo. Vai reduzir um pouquinho a dose? Reduz. Vê como é que fica o peso, vê como é que se comporta, como é que o corpo responde a essa redução. Outra coisa é avaliando a composição corporal, muitas vezes, né? Às vezes o peso está estável, está numa composição boa, às vezes vai ganhando massa muscular quando faz mais exercício de fortalecimento. Então, são todos parâmetros também que nós vamos levando ali em consideração. E também a parte metabólica. Esse metabolismo acelera com o tempo? Assim, com esse tratamento, você consegue dar uma acelerada no metabolismo ou não? Não é? Com o progredir da idade, ele vai mais diminuindo do que aumentando. É mesmo? Não é favorável nesse aspecto. Não é favorável, só vai cair. Como tudo, colágeno. Ainda bem que a ciência evoluiu e a gente está usufruindo disso, né? Tá, mas realmente o metabolismo não ajuda muito no passar dos anos. Não ajuda muito. E aí, o que você fala? Quando você fala efeito rebote, o que vem na minha cabeça? Vamos imaginar essa pessoa que eu falei que está há 10 anos com 100 quilos e o cérebro dela gravou 100 quilos. Aí ela foi na farmácia, comprou o Mounjaro, usou o Mounjaro por 4 meses, perdeu 40 quilos. Ok. Uau, tô magrinho, 60 quilos. Perdeu gordura, perdeu massa muscular. É muito fácil fechar a boca com a medicação. Não fez a reeducação alimentar. Continua comendo errado, não fez atividade física, porque você pode emagrecer sem fazer atividade física. Atividade física é para o ganho de massa muscular. E aí depois ele fala, estou com 60. A partir de agora, está decretado que eu vou continuar comendo errado, continuar sedentário, meu cérebro gravado que eu tenho 100 quilos e sem Mounjaro e eu não vou engordar. E aí? Impossível. Impossível, né? Aí o que acontece? Efeito rebote. Aí as pessoas, nossa, efeito rebote. Mas assim, você entende que não tem lógica a pessoa não engordar de novo nessas condições? Não tem. Então, quando fala de efeito rebote, eu sempre volto para dizer, se você não mudou a alimentação, se você não mudou o estilo de vida, se você não manteve o peso por um tempo adequado para reprogramar o seu cérebro, você vai voltar. E não é culpa da medicação. É um tratamento nosso que a gente tem que fazer multidisciplinar. E não só tomar medicação. Por isso que eu falo, a medicação, a automedicação, ela é muito perigosa. Mas a medicação com acompanhamento médico e multidisciplinar
é muito seguro e muito importante para a população. Vocês veem uma diferença no tratamento de homens e mulheres nesse sentido, doutora? É mais complicado e complexo tratar a mulher como, por exemplo, com endometriose, com problemas mais hormonais? Frequentemente, a perda de peso do homem é mais rápida, né? Raiva, né? Que raiva, né? Pode ser, mas não significa que a mulher não tem uma boa resposta também. Mas isso precisa, então, realmente tentar sempre acompanhamento a longo prazo, como a gente está falando aqui. Quando a gente fala de crianças também, esses medicamentos já podem ser usados a partir de que idade? Vamos lá. Vamos ao tema. Polêmica. Adolescente pode usar, doutoras? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não? Vocês titubearam, calma. É um tema polêmico ainda, mas o que acontece? É uma medicação nova. Não tem. Que não tem estudos que garantam a segurança. Perfeito. Então, não tem estudos que garantam que vai fazer mal. Tipo assim, tomaram e fez mal. A gente não vai fazer testes com adolescentes e crianças. Verdade. Então, vai precisar ainda de um tempo para que a gente consiga liberar para adolescentes e crianças com segurança. Porque tem alguns adolescentes e crianças que têm problemas graves em relação à obesidade, não é? Temos algumas medicações de fato aprovadas. É que esses medicamentos, em geral, vêm realmente em um segundo momento. Primeiro se estuda para adultos, e aí depois alguns subgrupos vão sendo estudados e melhor analisados, e também, em paralelo, vão acontecendo os estudos de segurança. Os principais pontos de segurança já são vistos desde o início, claro. Mas depois é avaliado, por exemplo, mortalidade cardiovascular. A gente consegue reduzir eventos e mortalidade. E isso foi uma coisa que a semaglutida, por exemplo, que é o composto ativo do Ozempic, do Wegovy, foi o primeiro tratamento clínico que mostrou uma redução de mortalidade cardiovascular. Cirurgia bariátrica já tinha mostrado isso também. O medicamento ele foi o primeiro. E esses estudos vão todos acontecendo num segundo momento após a aprovação da medicação ali para uso por adultos. Então, semaglutida, por exemplo, pode ser usada a partir dos 12 anos, liraglutida também, que é o do Saxenda. A liraglutida ela foi também estudada para crianças entre 6 e 12 anos, com um resultado favorável em relação à perda de peso e segurança, mas nós não temos essa aprovação em agências regulatórias até o momento. Aqui no Brasil, então, não se pode usar ainda. Não. E em relação à lipedema, porque eu vejo que tem muitos médicos também usando já as medicações para desinflamar o corpo. Tem até pacientes mais magras, só que sem muita massa muscular, que têm usado alguns medicamentos só para reduzir o lipedema, o inchaço nas pernas, as dores. Tem uma amiga que perdeu acho que 14 quilos também, teve um resultado maravilhoso, consegue correr, consegue fazer exercício que não conseguia antes. Tem a ver, então, principalmente o Mounjaro com isso? Tem. A Tirzepatide, além dela reduzir o apetite, reduzir a fome, e aí você ingere menos calorias e consegue escolher melhor os alimentos, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, reduz doenças inflamatórias, reduz doença crônica, e o próprio ato de você emagrecer, lembra que a Camila emagreceu para fazer o tratamento da endometriose? Então, você desinflama e emagrece. E ele ajuda muito nesse processo. Lipedema você tinha? Não tem. Ainda bem, é uma coisa menos uma coisa. Um ponto importante de atenção nesses casos é justamente aquele ponto da pessoa que não tem um excesso de peso. Às vezes não tem tanto excesso de peso ou nem tem excesso de peso, né? E faz, de repente, uso da medicação em relação à massa magra. Pode perder Quanto massa menos magra. excesso de gordura a pessoa tem, a hora que o corpo entra em catabolismo, precisa tirar energia, tem gordura e tem músculo indo junto. Processos como um todo de perda de peso perdem músculo. Né, ali em paralelo, até 25%, 30% mais ou menos do peso perdido pode ser de músculo, que é bastante. E quando a gente fala aí de, às vezes, 10, 20, 30 quilos perdidos, isso ganha uma magnitude realmente muito maior. E nesses quadros nos quais a pessoa não tem tanto excesso de peso, esse risco é maior.